Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque somos teus filhos, cremos naquilo, Pai, que o Senhor já fez por nós. E nós estamos aqui, Senhor, dependendo de Ti. Eu sou totalmente dependente de Ti. E a minha oração é para que o Teu Espírito venha, Senhor, nos ensinar nesta noite. Que seja uma noite, meu Senhor, de edificação, de crescimento. Que seja uma noite, Pai, aonde o Senhor possa estar curando os meus irmãos que entraram aqui doentes, enfermos. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que seja uma noite de milagre, uma noite de cura, Senhor. Uma noite da manifestação da Tua glória. Porque nós estamos aqui, Senhor, sabendo em quem temos crido. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma esse ambiente, toma as nossas vidas, e tudo aquilo que resiste à palavra de Deus, tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, nós repreendemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, que a Tua palavra será compreendida, porque o Teu Espírito, Senhor, Ele se move neste lugar, através das nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. Queridos, todas as vezes que você vê essa mesa posta, entenda uma coisa, essa mesa fala. Essa mesa tem pelo menos 3 mensagens que eu gostaria de compartilhar com você. Essa mesa, ela fala de algo que já aconteceu, mas ela também fala de algo profético. Amém? O que já aconteceu? Querido, nós já recebemos livramento. Amém? E não foi um livramento qualquer não, querido. Eu quero que seja projetado aqui Colossenses 1,13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fique com essa palavra, amém? Que nós vamos estar ensinando, trabalhando com esse termo aí. Agora, essa mesa também fala de algo profético. Lá na frente você vai encontrar em 1 Coríntios 11, 26, não precisa nem projetar não, mas diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Então ela é profética. Ela fala: Jesus vai voltar. E Ele deixou uma ordenança para que a gente fizesse isso em memória dEle. Amém? Então isso me diz muita coisa, querido. Outra coisa que essa mesa fala, ela fala de comunhão. O pão é para os filhos, querido. Amém? Todos aqui podem participar hoje dessa ceia, mas primeiro, se você não tem Jesus como o Senhor da tua vida, nós vamos fazer um apelo no final, e a palavra de Deus diz que todo aquele que crê, é liberado um poder para que ele se torne filho de Deus. Amém? Então, essa mesa é uma mesa de comunhão, e essa comunhão é para os filhos. Agora, eu quero que seja colocado novamente Colossenses 1,13, que a gente quer falar um pouco sobre essa questão. Olha só, diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, Deus não criou o homem para estar nesse domínio. O homem foi criado para dominar.
No início da criação, Deus disse ao homem, ele abençoou e disse: frutificai e dominai. Você está em Gênesis 1. Então, o homem nunca era para estar dominado, mas a gente sabe que o homem caiu. E aconteceu, muita coisa mudou. Eu costumo dizer que o pecado mudou, querido, muita coisa. Mas o pecado não conseguiu mudar, foi Deus. Deus continuava o mesmo, em todo tempo Deus foi bom. Em todo tempo Deus criou meios para se relacionar com o homem. Até que um dia, querido, esse bendito dia aconteceu. Jesus veio e Ele nos resgatou desse domínio, dessa potestade das trevas, e Ele nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Agora, eu quero compartilhar aqui com você algo, querido. Se você prestar atenção, nós precisamos aprender a viver nesse reino. Nós precisamos nos ser educados para estar se comportando, falando e tendo uma ação correspondente ao reino pela qual nós vivemos. Tem muita coisa que nós, filhos de Deus, ainda estamos precisando aprender. A renovação da mente, querido, é um processo que não acontece da noite para o dia. E a renovação da mente, querido, é algo poderoso. Quando nós aprendemos com a palavra de Deus, quando nós deixamos que a palavra nos ensine, a nossa vida, querida, a cada dia ela avança. Eu acho interessante que em Mateus 11, 28, a partir do 18 e 19, Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados de suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Ou seja, Jesus está chamando quem está cansado, quem está sobrecarregado, e Ele dizia: aprendei de mim. Então a gente precisa, querido, estar aprendendo com o Senhor. Como eu aprendo com o Senhor? Querido, pela palavra. Amém? É na palavra que eu encontro as orientações, como me comportar dentro da minha casa, com o meu irmão. Eu preciso ter uma resposta à altura dos ensinos do Senhor. Então, eu preciso me educar para estar nesse reino. E quanto mais eu tenho de Deus, querido, quanto mais eu estou sendo ensinado pela palavra e praticando aquilo que eu estou ouvindo, amém? Só ouvir, querido, não resolve. Agora, quando eu pratico aquilo que eu ouço da parte de Deus, eu sou o maior beneficiado. Amém? Eu já provei, querido, que Deus é bom. Então, participar de um momento como esse, eu não preciso orar aqui para isso aqui se tornar poderoso, não, irmão. Isso aqui já é poderoso por si só. Amém? Nós vamos ministrar essa ceia com a maior simplicidade, porque isso aqui já é poderoso, querido. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Se você observar
no mundo secular, eu vou falar agora de um sistema de educação benéfico, amém? Entenda que existe, né, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, existe um sistema do inferno aí fora que quer também estar educando a gente. E a gente pode ser filho de Deus, mas se você estiver se comportando com esses comportamentos do mundo, me desculpa, querido, mas você não está aprendendo com o Senhor. Agora, quem sabe que o sistema de educação secular, intelectual, por exemplo, todas as pessoas todo jovem hoje tem uma consciência que se ele estudar, ele vai ter as melhores oportunidades. Não é isso? E quem não estuda, querido, vai estar numa situação diferente. Então, o ensino, a educação, ela vai te fazer se desenvolver, você vai ser um indivíduo que vai se desenvolver e você vai avançar, né? Intelectualmente, você vai ser uma pessoa mais capaz, você vai poder disputar um concurso público e ser bem-sucedido se você estiver estudando direito. Se você for um aluno aplicado, dedicado, perseverante. E o que vai acontecer com você? Você vai ter benefício, querido. Vai ter um resultado para você. Agora, quem sabe que para aprender também tem um certo limite, que tem gente que, por exemplo, se eu perguntar se você sabe português, talvez você vai dizer que sabe. Mas se nós tivéssemos um professor de português aqui, querido, eu ia fazer até uma experiência com você, para ver o seu português. Mas você afirma que sabe. Mas muita coisa, quem não está atualizado, querido, existe professor de português aposentado de 40 anos, que já está atrasado, porque a língua teve mudança, modificações. Eu estou só citando um exemplo natural para que você entenda. E da mesma forma que ele dá a vida cristã. Às vezes a gente pode pensar que sabe muito, mas se fizer um teste, se fizer uma prova, aí você vai saber que você tinha muita coisa para melhorar. Amém? Eu tenho, querido, muita coisa para melhorar. E eu posso afirmar que você também tem. Agora, se você, querido, priorizar o reino de Deus, como diz a palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou falar uma coisa para você. Se uma pessoa dedicada aos seus estudos aí fora, ele tem lucro, imagina o que vai acontecer com alguém, querido, que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Deus não é injusto, querido. Amém? E eu vou falar aqui uma coisa. Você ter reconhecimento, uma pessoa que está hoje aplicada, buscando a Deus, servindo ao Senhor de todo o seu coração, ele está tendo resultados melhores. E quem sabe que o problema não é a fama. Se você é uma pessoa que é conhecido como um homem de Deus e reconhecido lá fora, é algo bom. A palavra de Deus diz que Jesus conviveu com a fama. Por onde Jesus ia, o povo ia esperar Jesus. Só que Jesus nunca deixou que aquelas coisas mudasse quem ele era. Então o problema, querido, não é você ter reconhecimento.
O problema é você não saber quem você é. Você é um filho de Deus, querido. Você foi resgatado do poder das trevas. Transportado e colocado num reino do Filho do seu amor. Agora, como eu falei, querido, é muito importante que a gente entenda que nesse reino nós temos algumas coisas para fazer. Eu vi algo que é muito interessante, eu queria compartilhar com você aqui. Por exemplo, a palavra igreja. Quando o próprio Jesus disse para Pedro, em Mateus 16, 18, por gentileza. Mateus 16, 18. Da mesma maneira, Pedro tinha acabado de dar uma resposta aqui, positiva para Jesus, e Jesus disse assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda, essa palavra igreja, ela veio do grego eclésia. O que era uma eclésia romana? Eu li essa história, eu achei interessante. A eclésia romana, ela acontecia assim. Roma chegou a uma compreensão que não bastava conquistar as terras. Aquelas colônias que era conquistada. Ele compreendeu que havia uma necessidade de mudar a cultura daquele povo. Porque eles conquistavam aquelas colônias, mas a cultura daquele povo era diferente da de Roma. E aí começava a estourar as rebeliões, os acontecimentos que não era agradável. E o que o imperador começou a fazer? O império começou a preparar pessoas influentes, pessoas que falavam bem, e enviar para aquelas colônias para falar dos valores de Roma, a cultura de Roma. Ele sabia que eles precisavam implantar uma cultura diferente naquelas colônias. E o império escolhia as pessoas mais bem preparadas. E aquelas pessoas iam e convocavam reuniões, assim, um grupo de pessoas no local, para que ele começasse a falar dos valores de Roma. E eles iam trazendo um convencimento, a ponto de chegar, aquelas pessoas achar que Roma era bom demais. Ou seja, eles falavam de uma forma para convencer, para mudar aquela cultura, para que as pessoas tivessem até desejo de ser um cidadão romano. Inclusive, pessoas passaram a pagar para ter direito de ser cidadão romano. Era como que havia uma ideia, havia um ensino, isso não era uma ideia, era um ensino, de que ser romano era ser superior. Só para que você entenda como esse negócio, ele é muito interessante, querido. Então, eu posso estar num reino, mas ainda estar com uma cultura errada. O pastor Alexandre ministrou aqui, um dia desses, sobre a cultura do reino. Ou seja, na cultura do reino, não se age assim. Foi até a palavra que ele trouxe. Não, ou seja, quando os discípulos davam uma escorregada ali, ele disse, eles estão influenciados pelos reis deste mundo, mas no reino de Deus o maior serve o menor. Foi isso que a gente aprendeu. Então, queridos,
nós fomos muito moldados pelo mundo. Grande parte de nós aqui viemos, né, desse meio. E aí eu te faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Como é que você ainda está pensando? Como é que você ainda está falando? Como é que você ainda está agindo quando sua esposa faz raiva para você? E vice-versa. Porque o homem também, só a graça. Mas, meu amado, ninguém está falando aqui nada para te acusar. Amém? Entenda que, agora eu vou te falar uma coisa, o reino que você faz parte, querido, é um reino maravilhoso. Vale a pena você fazer propaganda para ele. Amém? Então a palavra igreja, ela vem desse termo grego eclésia. Mas eu posso te garantir uma coisa, querido. Aqui não é propaganda enganosa, não. Você fazer parte da igreja, querido. Primeira coisa que você já tem um direito de eternidade. Amém? Jesus chegou a dizer que aquele que cresce nele jamais morreria. Querido, a vida é tão breve. Um dia desse eu era um menino jogando bola lá no Piauí. E você nem acredita, não faz muitos anos não. Agora, nós estamos precisando, querido, eu acredito que essa educação no reino de Deus, ela não só leva tempo, não. Ela precisa haver um desejo. Um desejo de aprender. Porque tem pessoas, querido, que não aprendem. Eu estou falando no mundo lá fora também. Tem pessoas que podem ganhar uma bolsa de estudo de Harvard. E isso não dá garantia que ela vai aprender, não. Porque ser ensinado depende de mim. Depende de você. Amém? Agora, imagina, eu falei Harvard. Você tem a melhor bolsa de estudo do mundo, que foi conquistada por Jesus Cristo, foi te dada gratuita. 100%. Você tem as ferramentas que você precisa. Você tem o Espírito habitando dentro de você. E Ele é quem nos ensina todas as coisas, querido, sobre os céus. Agora, nós estamos precisando desejar essa educação, esse ensino. E começar a utilizar os meios que o Senhor tem nos dado. Eu acredito, querido, que congregar é muito saudável, é muito bom. Mas nós precisamos começar a entender. Amanhã é segunda-feira. E você lembrar da palavra que foi ministrada hoje. Lembrar da palavra que foi ministrada domingo passado. Eu costumo dizer que o melhor dia da minha vida, querido, não é o dia que tudo dá certo. É o dia em que eu tive a oportunidade de viver a palavra de Deus e eu pratiquei. E o Renato falou algo que é interessante. É um assunto que a gente está precisando crescer. É nessa questão mesmo de amar. É ser como Jesus era. Eu vejo uma pessoa e eu ser insensível com a dor dela, querido. Será que não é uma falta de amor? Quando você vai lá para a palavra de Deus, você vai ver um exemplo do samaritano, né? Ou seja, o religioso passou, aquele homem estava numa situação difícil, ele se recusou, passou pelo outro lado. O levita também, mas o samaritano fez diferente.
Hoje eu tive a oportunidade e não pensei duas vezes. Eu ia passando, querido, eu vi uma cena tão triste. Era um morador de rua, com o pé deslocado, ele teve o pé dele estava deslocado, achei que estava inchado. Sem uma coberta para se cobrir. E eu perguntei se ele pedia ajuda, e ele escorando no muro para chegar até um local para se deitar. Meu irmão, e ele disse que só queria um pão. Ele disse, moço, pode ser até um pão seco. Aí ele citou que a mãe dele sempre disse que cavalo dado não era roubo. Não se olhava, ele citou lá um ditado popular. Irmão, eu fiquei com tanta compaixão daquele homem. Né? E ele foi simples demais. Mas ele é um morador de rua. Mas não justifica se eu tivesse passado e não tivesse sido sensível com ele. Então, nós estamos precisando crescer, querido. E nós só vamos crescer através da educação. Através da educação do reino da qual nós fazemos parte. Eu estava orando, pedindo mesmo ao Senhor para que o Senhor falasse com a igreja, que o Senhor ministrasse algo, porque eu reconheço minhas limitações, querido. E mesmo se eu fosse o homem mais capaz do mundo, eu não estou falando de algo natural, estou falando do reino de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus, daquilo que é sagrado. Então, a renovação da mente, ela só pode acontecer, querido, através da palavra. Hebreus 4:12. Ao contrário, 12:4. Não, é 4:12 mesmo. Hebreus. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar conta. Fica um alerta, né? Mas o que me chama a atenção no primeiro texto é que a palavra de Deus, ela tem esse poder, querido. Amém? Tem muitos bons livros, e você pode ler, e você vai perceber ensinos maravilhosos de pessoas que viveram a palavra e vão testificar da palavra. Maravilhoso isso. Mas nós temos essa ferramenta poderosa, que é a nossa Bíblia. Agora, quem sabe que ninguém aprende numa sala com muito barulho? Você vai ter uma certa dificuldade, você vai precisar ser crânio para você poder assimilar o que você está estudando. É preciso, querido, que a gente entenda como é que a gente vai ler a palavra de Deus. Amém? E quando eu falo muito barulho, querido, eu não estou falando de gritaria só, não. Eu estou falando de notícias que chegam. Tu está ali, o teu celular já dá aquela pitada, e você também tem esse poder de ir lá e desligar aquele barulho. Amém? Para você se concentrar. Não, esse é um momento em que eu tiro para o Senhor. Esse é o meu momento, Pai, entre meu e Ti. Antigamente eu gostava muito de monte, viu?
Mas meu monte agora é essa igreja. Amo vocês, mas quando vocês vão embora, para mim fica melhor. Para esse assunto, viu, irmãos? Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Querido, é maravilhoso quando a gente está nesses momentos e você percebe que o tempo está tão bom que o tempo está passando. Porque se a nossa alegria, querido, depender do que está externo, a gente não vai viver bem, não. Então, Deus, querido, eu acho excelente o que a gente temos aqui nesse ministério. É um ministério que valoriza muito os eventos, em que você recebe muito de novas unções, aonde há um trabalho, querido, intenso, para que os jovens, para que as nossas crianças, para que todo mundo tenha oportunidade. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Agora entenda uma coisa, querido, você não vai viver da unção que está lá fora. O que vai te promover é o que está dentro. E nós precisamos, querido, começar a ativar aquilo que eu tenho. Quem eu sou. Porque é isso que vai te acompanhar, querido. Pode olhar que tem muitas pessoas. Houve um tempo de infantilidade minha, em que eu ia muito em muitos lugares, não vou nem citar, mas de monte a vigília, tudo eu ia. E quando eu estava naquele ambiente, querido, assim, eu tive meus sonhos, como todo ser humano, e eu fazia as contas ali, dava tudo certo. Mas quando eu saía lá fora, a conta não batia. Era um desânimo, o negócio ia lá para baixo. E uma das coisas que eu aprendi no Rema, por isso que eu indico e aconselho, é um lugar, querido, é um bom lugar para você estar, para crescer. Porque você vai ter oportunidade de aprender. Você vai ser de alguma forma aguçado a fazer, porque uma dos princípios da escola, do Centro de Treinamento Bíblico, é você praticar. É uma escola, não uma escola apenas teórica, mas é uma escola onde tem teoria e prática. E a prática, querido, é que nos faz capaz. É a prática que vai te possibilitar a vencer alguns desafios. Eu posso até instalar uma lâmpada dessa, mas se eu não fizer ela corretamente, ela não acende. Então, eu preciso, primeiro, isso não também, não diz que eu não devo praticar, eu devo colocar. Até não acendeu agora, mas eu vou fazer diferente e vai acender. Então, é muito importante que a gente pratique. Às vezes, se o pastor convidar alguém para vir ministrar aqui tal dia e anunciar, a pessoa nem dorme. Mas é muito importante que essa pessoa aceite o desafio. E ela pode até não ir tão bem na primeira momento, mas se ela acreditar nela mesma, ela vai melhorar. Amém, amados? Então já fica aí o convite aí para você. Qualquer hora você pode ser surpreendido, mas é pelo pastor. O pastor quem vai convidar, viu? Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu falei sobre
a situação, a questão lá de Roma, querido. Imagine como é que eu e você devemos representar o reino da qual nós estamos inseridos. Segundo Timóteo 2,15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo também 3,15. A partir do 14. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Pode continuar. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Então a palavra de Deus, querido, ela tem esse poder de te fazer sábio, de te ensinar a maneira certa de viver. E aí você vai receber da fonte, sabendo de quem tens aprendido. Amém? E eu digo uma coisa para você, querida, conforme eu falei. O quanto mais você tem de Deus, o quanto mais você se aplica, o quanto mais você cumpre o que diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ser alguém, querido, que vai ter um reconhecimento. E isso vai te dar lucro também. Por exemplo, a gente tem visto hoje muita influência, né? Tem um bocado de gente aí que, se você perguntar qual é a sua profissão, ele vai dizer que é influência. E às vezes o cara é uma influência ruim, que só a misericórdia de Deus. E já imaginou, querido, você sendo uma influência boa? Com certeza, querido, você vai ter um reconhecimento, você vai ter uma recompensa. Primeiro, porque o teu coração está certo. Você não está fazendo aquilo visando lucro, mas você está utilizando o conhecimento que você adquiriu em Deus para você influenciar outras pessoas. Isso é positivo, querido. Amém? E eu louvo a Deus, porque tem muita influência boa também. E o inferno, querido, não acerta uma. A pandemia foi uma doença terrível, né? A pandemia, as igrejas fecharam, e algumas até fecharam as portas definitivo. Mas aconteceu também, querido, tanta coisa boa durante esse período pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi o tempo em que a igreja mais expandiu. Você concorda, Vanessa? Mais expandiu através da online. E não parou de crescer nesse contexto. A igreja cresceu, a igreja avançou. Porque a palavra, querido, que foi dito a Pedro, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Você não faz parte, querido, de uma instituição qualquer. Entenda uma coisa, a igreja, ela é, na sua essência, espiritual, mas na sua atuação ela é física.
né? Se eu não for, se eu não levar uma coberta para o mendigo que está na rua, não vai cair do céu. Então a igreja tem uma atuação física nessa terra. É para isso que ela ainda está aqui. E ela está aqui para ser uma influência boa. Ela está aqui para ser. Nós fomos abençoados, querido, para abençoar. E a gente precisa se educar bem sobre essa questão. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para ser um verdadeiro adorador. Você não precisa entender nada de música, querido. Mas você é um adorador. O seu primeiro chamado foi para ser filho de Deus. Aonde você possa verdadeiramente ter prazer em adorar a Ele, em viver as verdades dEle. Que isso seja algo que te empolgue. Que seja a motivação, querido, de nós servir neste lugar, ou aonde a gente estiver. E eu creio que esse é o objetivo, querido, que está sendo formado neste lugar, e que nós vamos avançar nisso em nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque de pé. Queria chamar os diáconos, equipe de música. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te agradecemos, Pai, por aquilo que já foi feito naquela cruz. Eu creio, Senhor. Nós sabemos que tudo que aconteceu, conforme a história nos conta, foi muito duro, foi muito sofrido. Mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor já via os resultados. E hoje nós somos esse resultado de tudo que o Senhor fez naquela cruz. E o que nos alegra é saber, Pai, que o Senhor ressuscitou. Hoje não é